Oi, tudo bem? Mais uma vez passando aqui. Eu sou a professora Isolda e na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre esse conteúdo, Introdução à Química, né? Então, na aula de hoje a gente vai ver um pouco o que é química, os conceitos, de onde surgiu, né? Os principais conceitos que a gente tem aqui do que é química, o que é que a gente vai estudar. Aqui um becker mal desenhado e fumaçando, saindo umas porçãozinhas de amor. Aí aqui, então quando a gente fala assim, primeiro, o que é química? Então, química é uma ciência experimental que estuda a composição e a transformação da matéria. Então, a primeira coisa que a gente vem falar de química é isso, que química é uma ciência que estuda as transformações e a composição delas, né, do que ela é feita. Basicamente é isso. Por exemplo, a gente em química vai ver dois fenômenos, o físico e o químico. Então aqui a gente vê o seguinte, ó. Então química a gente já sabe que é quando acontece o quê? Uma transformação da matéria, né? Então a gente aí então vai ter dois caminhos a partir daí, que é o fenômeno físico e o fenômeno químico. O que é o fenômeno físico? São aqueles em que a constituição da matéria não muda. Vamos citar um exemplo. Eu tenho a folha, como essa folha de caderno aqui, e eu vou amassá-la. Ah, mas ocorreu uma transformação? Sim, ocorreu uma transformação da maneira que ela é. Ela não vai mais ser lisa como ela vai estar amassada, então vai mudar a forma dela. Mas ela vai continuar sendo uma folha de caderno, né? Amassada, mas uma folha de caderno. Então não muda, ó, não mudou, continua folha de caderno. Já o fenômeno químico são aqueles em que a constituição do material muda. Peguei a folha de caderno a mesma e dessa vez eu queimei. Ah, é a mesma coisa? Não, porque eu tinha uma folha de caderno e aí ela vai se transformar o quê? Gás carbônico e vapor de água. É a mesma coisa que a folha de caderno? Não. Então, ocorreu uma mudança? Sim, então mudou. Toda vez que a gente tem uma reação qualquer e aí acontece uma mudança, eu tenho A e eu transformei em B, aí é um fenômeno químico. Ocorreu uma mudança, mas só da forma, alguma coisa. Por exemplo, essa caneta. Quebrei ela ao meio aqui, mas aí então ela continua sendo caneta, né? Já que ela continua sendo caneta, então é um fenômeno físico, tá? Lembrem sempre disso. Quando é que vai acontecer um fenômeno físico? Quando ocorreu uma mudança, mas só que da forma, mas ela continua sendo a mesma coisa. Quando é que vai acontecer um fenômeno químico? Quando eu tiver uma outra coisa, por exemplo. Eu tenho uma caneta, então eu quebrei a caneta. Ela era A e agora eu transformei em Azinho. Já a folha aqui, ó, não. Eu tinha A e transformei ela em B. Alguma coisa totalmente distinta. Era uma coisa e eu transformei em outra. Tá aqui, ó. A gente vai ver agora aqui que é matéria, né? Matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Então, qualquer coisa que a gente venha a pensar, a falar, é matéria. A caneta é matéria? É. O caderno é matéria? É. O ar que tá batendo aqui é matéria? É. O ar que a gente... O ventinho, né? O ar que a gente respira é matéria? Sim. Um exemplo que eu coloquei aqui de matéria é o tronco de árvore, né? Só o tronco da árvore. Então, ele é matéria? É. Por quê? Ele tem massa? Sim. Se eu colocá-lo numa balança, ele vai ter um peso, uma massa. Ele ocupa um lugar no espaço? Sim. Em determinado espaço ali onde ele foi plantado ou ele foi retirado, está em algum lugar, então ele ocupa um lugar. Então, é matéria? Sim. O que é corpo? Trata-se de uma parte da matéria. O exemplo que a gente tem aqui são tábuas de madeira. Da onde é que vem as tábuas de madeira?
do tronco da árvore. Então, o corpo é uma parte delimitada de matéria. Sempre vem da matéria o corpo, tá? Objeto. Trata-se de uma parte da matéria também, mas que apresenta uma utilização específica. Por exemplo, a caneta. Ela seria, então, matéria, corpo ou objeto? Ela seria um objeto. Por quê? Porque ela tem um objetivo, né? De se usar, de escrever, uma utilização específica. No caso aqui, que a gente com muita boa vontade, a gente enxerga aqui o quê? Uma cadeira de madeira. Cadeira de madeira. De onde foi que ela veio? Foi feita de quê? De tábua. De onde foi tirada a tábua? Do tronco da árvore. Então, um derivou o outro, tá bom? Eu vou estar aqui explicado, eu vou te colocar uma foto para que vocês tirem print se quiser fazer alguma anotação, tá bom?